o link depois, né, da aula gravada, tá? Então, esse é... Tela inteira aqui, beleza. Tá. Mais uma ferramenta aqui. Ok, então tá. Então, na última aula, então, nós falamos que lá na Constituição nós temos o artigo 225 do parágrafo 1º, né, dizendo que de certa forma, uma diretriz e uma obrigação do Estado, não é, preservar e restaurar os processos ecológicos que são essenciais para o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, tá? Então, para isso, eu tenho que fazer a delimitação de áreas, né? Porque compete ao Estado, ao poder público, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país inteiro, garantindo lá aquele princípio da soberania, fiscalizando, inclusive, as entidades que trabalham, né, com pesquisa e manipulação de material genético, tá? Bom, mas lá no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 225, você tem um elemento extremamente importante, que é a obrigação do Estado de definir em todas as unidades da Federação Brasileira, né, os espaços especialmente protegidos, né? A lei fala de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, espaços territoriais especialmente protegidos, sendo a ação, né, de alterar ou de suprimir só permitido por meio de lei, tá? Então, não pode ter utilização, por exemplo, que comprometa, que degrade os atributos naturais que justificaram a proteção, tá? Então, isso é uma obrigação inscrita lá na Constituição, no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, tá? E isso garante também a proteção à fauna, à flora, né? E, obviamente, não pode, por meio de lei, a vedação, né? Inclusive com a lei de crimes ambientais, a 9.605, tá certo? Não se pode colocar essa vida em risco, tá? Então, inclusive, submeter animais à crueldade, né? Tem a lei de crimes ambientais, a lei 9.605, que penaliza, inclusive com tripla imputação, né? Lembra disso, né? Reparação do dano causado, a multa na esfera administrativa e a responsabilidade penal pelo crime cometido, tá? Então você tem aí no crime ambiental tripla imputação, tá certo? É importante pensar nessa lógica aí. E nós temos também, lembra que eu citei para você que tem a lei, né? A lei que deu origem ao direito ambiental no Brasil, a Lei 6938, e lá nos seus instrumentos, no artigo 9º da Lei 6938, tá? Nós temos a criação, né? Isso está inscrito. Depois você dá uma olhadinha, acho que é o 5º ou 6º inciso, tá? Depois dá uma olhadinha, anota lá, 5º ou 6º inciso do artigo 9º, que fala dos instrumentos, né? Lá estabelece também a previsão da criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tá? E aí, obviamente, elas têm algum tipo de interesse relevante do ponto de vista natural, né? E o estabelecimento de áreas que são extrativas também, tá? Então, você tem aí a separação, eu falei para você da separação, né? Nós temos dois grupos, né? Um estrito sensu e um lato sensu, né? Então, aquilo que prevê a Lei 9985 de 2000, que é a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ela estabelece uma proteção estrito sensu, tá? Enquanto que o novo Código Florestal, lembra que eu citei, né? Inclusive cai na nossa prova lá, a Lei 12.651, né? Trata das APPs, que são as áreas de preservação permanente, e as reservas legais, tá? As reservas legais são aquelas estabelecidas nas propriedades rurais como áreas de preservação dos biomas naturais aí, tá? Então isso é importante pensar nessa lógica. Citei o caso da Lei Complementar número 140 de 2011, que veio para resolver problemas de competência, lembrando que a competência lá na Constituição é uma competência
concorrente, né, de todos os entes, né, a federação, o Estado e o município têm competência, e quando é assim, ninguém faz nada, né? Então aí você tem a lei complementar 140 de 2011 para tentar resolver esse problema, estabelecendo... Dá uma olhada depois, eu escrevi lá para você, acho que é artigos 7º, 8º e 9º, né? Das ações administrativas definindo esses espaços, né? A redação, o texto é o mesmo, tá? Que é exatamente para você ter a definição dos espaços territoriais, especialmente, né, delimitados, com todos os seus componentes a serem protegidos. O texto é mais ou menos assim, né? A essência é essa, tá? Aí veio em 2000 a lei, né? Em julho de 2000, 18 de julho, veio a lei 9985, estabelecendo um Sistema Nacional de Unidades de Conservação, regulamentando, portanto, aquilo que eu falei para você lá no artigo 225, parágrafo 1º, não é? Instituindo, portanto, um sistema de unidades de conservação com critérios, né? Com normas para criação, implementação e gestão de unidades de conservação, muitas das quais já até existiam antes da lei, tá? Aí vem as definições, eu não vou ficar falando de novo das definições, só lembrando que é importante para a prova, você grifa lá na lei, né? Quem está com a lei na mão aí, dá uma grifada lá, unidade de conservação, né? Que é um espaço territorial com seus recursos e tudo mais, tá? E aí é importante pensar nessa lógica. Falei da conservação da natureza e havia falado da conservação das correntes teóricas, né? Em que você tem lá a corrente teórica conservacionista e preservacionista. Nós comentamos isso antes, né? E no conservacionismo você tem a possibilidade de uso, digamos, sustentável dos recursos, tá? Enquanto que no preservacionismo só a proteção integral, né? Nós estamos num país de grande diversidade biológica, né? Uma das maiores do planeta, então é importante falar um pouquinho disso, está lá no inciso 3º, né? Desse artigo 2º, que fala das definições, tá certo? Então, a diversidade, né, é importante também, os recursos ambientais, preservação, proteção, uso sustentável, né? Isso é extremamente importante, que é o que nós estamos precisando agora, né? Exploração do meio ambiente de maneira a garantir a perpetuidade, a perenidade dos recursos ambientais que são renováveis, processos ecológicos que garantem a vida, né, de forma ecologicamente viável, socialmente justa, né, e economicamente também viável, lógico, importante para nós, tá? Depois falei acho que corredores ecológicos também extremamente importantes, são aquelas áreas que ligam, né, os ecossistemas, né, que são ecossistemas também, mas estão ligando as unidades de conservação para garantir o fluxo gênico, tá? Mas depois você lê esse conceito aí como um todo, tá? Importante também na lei, né, do SNUC, os objetivos, tá? Os objetivos lá no artigo 4º, tá? Artigo 4º, né, para contribuir para a manutenção da diversidade biológica, dos recursos genéticos no território nacional, né? Vai falar das águas também, se não me engano, aí nós vamos falar de água hoje, tá? Proteger espécies ameaçadas de extinção no território brasileiro, né? Em âmbito nacional, acho que ele fala de regional também, né? Contribui para a preservação e a restauração da diversidade dos ecossistemas, tá? E o mais importante para nós hoje, do ponto de vista da economia, né? Uma discussão muito grande aí com relação a essa questão da doença, né? Da pandemia e da economia, né? Quer dizer, o ideal é que tenhamos um desenvolvimento sustentável, com meio ambiente ecologicamente equilibrado, para que se garanta a perpetuidade da nossa espécie, de todas as espécies, né? Então é importante aí, tá? Utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza também, ligada ao desenvolvimento, proteção das paisagens naturais, né? Na sua beleza cênica, inclusive, proteger características relevantes da natureza do ponto de vista natural, né? Lembra que é aí que fala sobre a questão geológica, geomorfológica, eu falei o relevo, espeleológica, né? Que as cavernas e tudo mais.
proteger e recuperar os recursos hídricos, que nós vamos falar hoje, né? E também aqueles ligados ao solo. Lembra que tinha uma palavra diferente lá, o edáfico, né? Que é a formação do solo, tá? E a ideia de recuperar os sistemas degradados, tá? Então, esse é um elemento importante. Tem mais, tem vários outros objetivos importantes aí para nós, tá? Coloquei para você lá um quadro, aí depois você dá uma olhadinha, tá? Quanto mais você lembrar disso, melhor, tá certo? Dizendo que tem dois grupos de unidades de conservação, aquele de proteção integral e de uso sustentável, tá bom? E no proteção integral estão presentes a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, o monumento natural e o refúgio da vida silvestre. São 5, são 12 ao todo, né? Os outros são de uso sustentável, como as APAs, a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, as FLONAS, né, que são as florestas nacionais, as RESECs, que são as reservas extrativistas, reserva de fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural, RPPN, tá certo? Então aí vem, né, as discussões em torno disso. Aí você vai, eu só vou recomendar agora que você dê uma lida lá nos artigos, né? A partir do 7º você vai encontrar essa, né, essa discussão aí, tá certo? Então, a partir do artigo 7º, tá, você já encontra todas essas definições aí de cada uma dessas unidades, né, ambientais que nós estamos protegendo, tá certo? É importante pensar isso. Acho que vai até o 21, parece, tá? Então você lê lá até o 21, né? Dá para você do 7º ao 21. Então, de um modo geral, você poderia pegar a lei até, né, do artigo 1º até o artigo 21, tá certo? Aí você teria essa lei já garantida aí para poder fazer né, a nossa prova, tá? Tudo bem? Aí eu separei aqui agora, nessa aula, alguns exercícios já resolvidos, só para a gente passar por eles, comentando sobre esse assunto, tá? Depois aí você vai ter espaço, você vai ter tempo para resolver, tá? Aqui eu só vou comentar algumas questões para a gente poder fechar pelo menos uma parte e abrir outra, né? Isso aí relativo ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá bom? Então aí é o seguinte, ó, com base na lei 9985, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, analisa as seguintes afirmações, lembrando que todas são questões de concursos públicos, tá certo? Algumas da ordem, inclusive, né? Essa lei, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, mas é a lei que mais foi cobrada nos últimos 10 anos aí no exame de ordem, tá? Então é uma lei bastante trabalhada aí pela FGV, né? Principalmente aí, que é a responsável pela elaboração, né? Então já coloquei resolvida, então não é só para a gente repassar por elas aí e ter uma noção, né? Então a área de proteção ambiental tem por objetivo básico proteger a diversidade biológica e disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais, tá? Verdadeiro aí, tá certo? Então é importante você fazer aquela leitura, né? Muitas coisas são letra de lei aí, tá? Criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos de consulta pública que permitam identificar, inclusive, a localização e a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, né? Claro, eu preciso de um parecer técnico, isso não é mágica, né? Não é o achismo, né? Eu acho que aqui é bom preservar, não, tem que ter todo um estudo técnico para isso, tá certo? Inclusive com os processos de ampliação também, né? Existem parques que estão ampliados, tem um projeto de ampliar o Parque Nacional da Serra da Canastra, inclusive, aí eles estão usando o critério de cota altimétrica, altitude, tá bom? Então, verdadeiro. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimento de significativo impacto ambiental, assim considerado por órgão ambiental competente, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do grupo de proteção integral. Aconteceu aqui em Uberlândia com a construção da usina de Capim Branco, tá? Aí estabeleceu-se unidade de conservação na categoria proteção integral, tá? Então, criaram o parque estadual ali, né, do Marimbondo, tá? O desenvolvimento sustentável e a proteção de espécies ameaçadas de extinção são alguns dos objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Falamos isso aqui agora mesmo, né? Também certinho, todos os 4 itens corretos, tá? Questão 2.
a posse e o uso de áreas ocupadas pelas populações tradicionais das reservas extrativistas, né? Lembra que é possível fazer a exploração em reserva extrativista, né? Desde que sustentável, e as reservas de desenvolvimento sustentável serão regulados por contrato, sendo que o uso dos recursos naturais por tais populações obedecerá ao quê? Né? A proibição de práticas ou atividades que impeçam a regeneração, né, dos ecossistemas. Tá? Isso é proibido, tá? Eu tenho que promover, na verdade, o fluxo higiênico, né, a manutenção do equilíbrio das espécies dentro desse ecossistema e assim por diante, tá? Tranquilos? Então tá lá. Depois você faz a leitura delas com calma. Eu só estou fazendo um comentário preliminar aqui, tá? Opa, passou. São 3, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, né, instituído pela Lei 9985, 2000, examine as seguintes afirmativas e marque aí o VOF, né? O monumento natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, naturais, tá? Singulares e de grande beleza cênica. Beleza cênica é a beleza da paisagem, podendo ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar, falamos disso aí na semana passada, né? Os objetivos da unidade com a utilização do solo, na verdade. A palavra terra não é uma palavra muito técnica, né? Isso é bobagem, mas do ponto de vista técnico, aí já deixa de ser, né? Então, essa terra que a gente está falando é o uso do solo, né? E dos recursos naturais do local pelos proprietários, tá? Verdadeiro. O refúgio da vida silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou em comunidade de flora local e da fauna residente ou migratória, dependendo, né, a pesquisa científica da autorização prévia de órgão responsável. Isso nós falamos quase praticamente todos, né? Todos dependem de avaliação prévia, tá? Verdadeiro. A reserva do desenvolvimento sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e meios necessários para a reprodução, melhoria dos modos de qualidade de vida, exploração de recursos naturais, né? Então é importante pensar nisso. Olha, é possível compatibilizar, lembra a lógica da compatibilização dos recursos naturais com a economia, né? Bem como valorizar e conservar, né, e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvido por essas populações. Gente, a lógica bom, na cabeça nossa, né, no nosso pensamento é fácil, né? Na prática não é muito fácil isso, tá? Mas a lógica é essa, de promover a compatibilização entre o uso do recurso e, né, as questões eminentemente econômicas, tá? Tem mais 2 aí, ó. A reserva particular do patrimônio natural é uma área privada, né, gravada com perpetuidade, nós falamos sobre isso também, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, constando o gravame em compromisso assinado perante o órgão ambiental que verificará a existência do interesse público e será averbado à margem na inscrição do registro público de imóveis, também está lá na lei, isso é a letra da lei, né? Então, as unidades de conservação, exceto reserva particular do patrimônio natural, devem possuir zona de amortecimento e, quando conveniente, corredores ecológicos. Bom, na verdade, você tem aí que todas têm que ter aí a perspectiva dos corredores, né? Não tem esse exceto, tá? Então, nesse caso, inclusive a reserva particular do patrimônio natural, tá? Zona de amortecimento seria uma zona de segurança para garantir aí uma proteção e equilíbrio, né, para o sistema protegido ali, tá certo? Que está delimitado em lei, tá? Na questão 4, de acordo com a Lei 9985, que instituiu o sistema de unidades de conservação, se não é a alternativa correta, aí eu delimitei aí para você já a alternativa D, pesquisas científicas realizadas em estação ecológica. Se falamos de estação ecológica, no caso aí do presidente atual, que em 2018 estava pescando lá na estação ecológica Tamoios, lá em Angra, né? Que gera impacto superior, né, à simples conservação e à coleta controlada de componentes dos ecossistemas devem ocorrer em área correspondente a no máximo 3% da extensão total da unidade até o limite de 1.500 hectares. Isso está regulamentado aí por meio dessa lei, tá? Então, pesquisa científica, né,
que vai gerar impacto, porque há algumas que tem, que você tem que colher espécies, tem que fazer perfuração, né? E depende aí. Então tem uma aprovação, sim, por causa disso. Porque a pesquisa não é a mera observação, muitas vezes, né? Ela tem que fazer intervenções. Então é muito importante que isso seja aprovado. Então há regras para isso pelos órgãos ambientais responsáveis pela proteção local, tá? Tudo bem? Tem mais uma só para a gente encerrar essa parte de resolução aí, de comentário, né, rápido de questões. Uma das unidades de conservação de um município do estado de São Paulo é a Estação Ecológica de Valinhos, considerando a Lei 9985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, assinale a alternativa que apresenta correta e, respectivamente, a classificação tipológica dessa unidade. Então tá lá que eu falei para você, né? Esse é exemplo de como que a gente precisa, pelo menos, ter uma noção dessas unidades, tá certo? Então, quando eu marco aí para você a letra C, está falando da proteção integral, é proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional. Então, quer dizer que a gente poderia fazer, né, numa área de proteção integral, a visitação, tá, de acordo com o que dispuser o plano de manejo da unidade ou regulamento específico. Tá? No caso das unidades de proteção integral, os parques nacionais, né, existe uma visitação pública, né, aberta, e é possível você visitar. Acho que a maioria hoje no Brasil estão abertos à visitação. Eu tinha notícia, eu não fiquei sabendo por último, mas há alguns meses atrás, na verdade, né, uns 2 anos, na verdade, eu tive uma notícia de que o Parque Nacional das Emas, tá, aqui na região de Mineiros, no sudoeste de Goiás, ele estava fechado, tá, por falta de verba, né? Não sei se voltou a ter o funcionamento, tá? Porque você paga lá um valor irrisório, né? Acho que a última vez que eu fui aqui, não, eu fui em janeiro, alguém pagou para nós lá, acho que foi R$ 6 o ingresso, entendeu? Então, assim, é barato. Aliás, minto, foram R$ 11, R$ 11, né? R$ 6 foi uma outra ocasião. Então, assim, você paga esse valor, mas é um valor irrisório. E alguns parques nacionais, eles limitam a entrada, né, diária de visitantes por causa dessa questão, né, de ser proteção integral, tá? Então, por exemplo, o caso da Chapada dos Veadeiros, né? Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, me parece que são 750 pessoas por dia. Então, é proibido sim a visitação pública, né? No caso de algumas, há essa possibilidade de você ter a circulação ali, mas ela é limitada, tá? Alguns deles que têm estrada já pronta, eles não fazem estradas, não pode ficar abrindo trilha nova, pessoal de bicicleta ou moto, né? Ou jipeiro, tem os jipeiros que gostam muito de andar, mas é só naqueles lugares que já tem as trilhas, tá? Pré-estabelecidas, tá? Que já tem estrada. A Chapada da Serra da Canastra aqui é um chapadão, né? Mais ou menos, deve ter o quê? Uns 70 quilômetros de uma portaria a outra. É um estradão, dá para fazer de carro, tá? Então o pessoal anda de moto, o pessoal anda de carro ali, bicicleta, sem problema nenhum, faz corrida, então não tem problema. Mas nas trilhas já existentes, e essa é possível você fazer a visitação passando pela entrada lá, pelas portarias, tá? Tudo bem? Bom, então tá aí, a gente comentou rapidinho, mas na próxima você vai ter uma lista para você fazer, então aí você vai ter tranquilidade. Às vezes até aparecem essas questões aí, tá? Porque eu não vou ficar fazendo uma seleção aí tão detalhada. Às vezes eu coloco a questão e ela às vezes até repete aí para você, tá? Uma dessas 5 aí, tá bom? Na hora que eu estiver montando a lista, eu não vou ficar observando isso, não, tá bom? Às vezes ajuda também. O Rogério já comentou, mesmo que brevemente, essa questão, né? Aí você não precisa ficar preso a consulta. Tenta não ficar consultando o gabarito aí na internet, tenta fazer isso, né? Tenta resolver só de olho aí na lei e no que você sabe, tá? Depois você confere, não tem problema, mas durante a resolução acho que é bom você olhar só a lei, tá? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho da Política Nacional dos Recursos Hídricos, água. Aí eu fiz uma abordagem inicial sobre a importância da água. É indiscutível isso, né? Nós não temos
nem como falar o contrário, né? Com relação à importância da água, tá? A água é fundamental para a vida no planeta em todos os seus aspectos. Agora, uma coisa importante que a gente deve considerar é o seguinte: a água no planeta Terra, o volume total é fixo, tá? Não entra de outro lugar, né, de outro planeta, do espaço sideral, não vem água a mais para o planeta. A gente acaba também não perdendo para o planeta, para fora do planeta, essa água, tá? Então, assim, num primeiro momento, você poderia pensar, a água, portanto, se o valor é fixo desde que formou a Terra, a quantidade de água é a mesma. Desde que formou a Terra, a quantidade de água no planeta é a mesma, tá? Então, por que se fala em acabar a água? A água pode acabar em alguns lugares, tá? Alguns lugares que estão recurso disponível, esse recurso pode não ser disponível, tá? E pode acabar, né? Ele pode ficar contaminado. Então, nesse caso, a ameaça é exatamente essa, né? De você ter um recurso que, muito embora ele seja considerado renovável, quer dizer que essa água que a gente bebe agora, inclusive vou beber um pouquinho, essa água que a gente bebe agora é a água do que está no planeta desde que ele se formou, tá? Então já passou aí pelo organismo dos animais, já virou nuvem, precipitou, já entrou pelo solo, já circulou o planeta, tá? É a mesma. Então essa é a capacidade de renovação, tá? A água é um recurso que a gente chama de recurso renovável, tá? Renovável, tá bom? Então, e aí é limitado o volume, eu só tenho uma quantidade fixa. Eu coloquei aqui para você visualizar, ó, tá? A quantidade de água doce no planeta, tá? De toda a água existente no planeta, 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos de água, tá? 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos de água, né? 97%, esses dados variam, né? Esses dados variam, tá? Mas nunca foge muito disso, tá? Varia, mas é próximo a isso aí, tá? Então eu tenho 97% da água do planeta, ela não é potável, é água salgada, tá? Água do oceano, né? Ah, Rogério, mas essa água pode ser dessalinizada. Bom, todo mecanismo que você implementa para poder transformar um recurso, você vai ter um custo, tá? Então, lógico, né? Você fala, a água está acabando, mas tem água do mar, a gente pode dessalinizar. Então, primeira coisa, tem custo. Esse custo, né, vai fazer com que pessoas que não tenham condições fiquem fora, né, do acesso à água, tá? Então, o primeiro detalhe é exatamente esse, tá? Segundo, a água que a gente ingere para realmente ser uma água que vai hidratar o nosso corpo, ela tem que ter sais minerais, senão, né, não na quantidade que você tem no oceano, não dá para beber água salgada, tá? Mas, de qualquer forma, essa água não é água pura. A água que a gente ingere, ela tem que ser uma água, né, que tenha alguns minerais. Você pode olhar lá na garrafinha de água, né? Compra lá uma garrafinha de água mineral. Toda água é mineral, né? A não ser a água destilada, né? Que aí não tem os minerais, mas é porque ela tem um conjunto de minerais, tá? Bom, então, boa parte, né, 97% da água do planeta está no oceano. 2,5% da água está congelada. E esse congelamento, sobretudo nas calotas do planeta, garantem o equilíbrio térmico desse planeta. Tá? Se ela derreter com o aquecimento global, né, por isso que é importante pensar no direito ambiental como uma salvaguarda para manter o meio ambiente equilibrado, tá? Aí eu tenho 0,5% de água doce que está disponível, tá? Então, 0,5% de 1,5 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Mas só que olha só, de toda a água disponível no planeta, água doce, praticamente 98%, 97,9% está nos aquíferos, que é subterrâneo, tá?
1,13% é água atmosférica, que está circulando na atmosfera, né? Umidade do ar, né? Nuvens e chuva, portanto. Né? Os lagos naturais, algo em torno de quase 1%, né? Do total de meio lá, né? Tá certo? E 0,05 são reservatórios, ou seja, lagos artificiais, né? E o rio no planeta, gente, olha os rios, né? 0,02%, tá? Então, isso é um elemento importante. E essa água está mal distribuída no planeta. Essa água está mal distribuída no planeta, tá? Por quê? Olha só, né? Nós temos aí alguns países, né? Se você pegar 5 países, ainda bem que a gente está aí, ó, né? O Brasil está aí com o maior percentual, inclusive, né? O Brasil tem 13,22% da água doce, tá? Esses 5 países, olha do lado direito aí, tá? 43% de toda a água doce do planeta está nas mãos, né, de 5 países. 43% da água do planeta, a água doce do planeta, está nas mãos de 5 países. Brasil com 13,22%. A Rússia com 10,07%, e aí é importante pensar que boa parte da Rússia é congelada, né? Está numa região de, né, muito gelada. O Canadá também, que tem 6,66%, mas o meio do Canadá para o norte ali é tudo gelo, tá? Os Estados Unidos com 6,58% e a China com 6,57%. Então o Brasil está entre os grandões aí, né? E perceba que todos esses são países grandes, tá? O maior país do planeta é a Rússia, mas não tem a maior reserva de água. O segundo maior é o Canadá, também não tem a maior reserva de água. O terceiro é a China, tá? O quarto, os Estados Unidos. E o último colocado em tamanho é o Brasil, aí, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de área, tá? Bom, no caso do Brasil, olha a situação, porque nos interessa mais o Brasil. Só estou te contextualizando aí, mas olha só, interessa mais o Brasil, né? Disponibilidade da rede de abastecimento de água em 2017, tá? Então, olha o consumo aí, ó. A rede geral de distribuição por regiões, né? Então, você tem aí uma insuficiência, né? No caso do Sudeste, quase 100% abastecido com rede de distribuição, né? Mas a região Norte, 60% não tem rede, né, de água, mesmo porque são a maior parte dos rios, né? Então, eles pegam água direto aí desses rios, certo? 86% da região, né? Aliás, o contrário, lá é 40% não tem, aí a quantidade que tem, né? Ó, 60%. Lá no caso do Centro-Oeste, né? 87%, né, de abastecimento, aqui 92% e assim por diante, tá? Bom, então olha só, em regra geral, né? Você tem aí esse cenário, ó, né, de 85% de rede geral de distribuição, no caso da média brasileira, tá? Poço artesiano, o poço fundo aí, né, cisterna, e poços artesianos em torno de 6,6, poço raso, que é a cisterna ou a cacimba, né, que é de 3,3%, isso aí é a fonte da água da população, né, que pega direto na fonte, 2,1%, e outras formas de abastecimento aí em torno de 2,3%, tem lá aquele sistema de captação de água da chuva e tudo mais, tá? Bom, então, mesmo que o Brasil esteja entre os maiores detentores, que tenha lá 13,22% da água doce do planeta, essa água aqui dentro ela é mal distribuída. Todo mundo já ouviu falar das situações do Nordeste, né? Bom, mas aí, quando a gente vai consumir água, a gente pensa naquilo que a gente usa diariamente, mas por trás disso existe uma água virtual, aquela água que a gente não consegue enxergar a quantidade que a gente consome. Tá aqui, ó, água que você não vê, você consome sem perceber, né? Quer dizer, que está embutido aí nas coisas, tá? Então, a cerveja, 1 litro de cerveja consome ali uns 5,5 litros de água, né? Quer dizer, na média geral, isso é um cálculo, na verdade. Para eu produzir 1 litro de cerveja, eu tenho um gasto 5 vezes mais, tá? 1 quilo de arroz me consome aí, no seu processo todo, 2.500 litros de água, né? Água que não é perceptível, tá? Na manteiga, olha a manteiga, e 1 quilo de manteiga consome 18 mil litros de água, tá? Quando você fala do leite aí, ó, 1 litro de leite, para eu produzir 1 litro de leite, eu tô usando 712
litros de água. Olha a diferença. Um queijo, né? Cada queijo produzido de 1 quilo, eu estou consumindo 5.280 litros de água na produção desse queijo, né? Então, assim, a produção da batata, 1 quilo de batata são 132 litros de água para produzir. A carne, 1 quilo de carne bovina, eu vou gastar 17.000 litros de água para a produção dela, né? 1 quilo de banana, em torno aí de 400, 500 litros de água. Né? Carne de frango, olha, né? 1 quilo de carne de frango me consome aí 3.700 litros de água, tá? Bom, isso aí é a chamada água virtual, tá? Bom, nós temos ainda o Brasil com grande disponibilidade de água subterrânea. Só os dois maiores reservatórios de água do planeta estão dentro do Brasil, olha lá. Primeiro na região norte do país, aí na Amazônia brasileira, o aquífero Alter do Chão. Tem até um município que chama Alter do Chão também, né? Então, olha só esse Alter do Chão, que a área dele é menor, mas ele tem praticamente o dobro de água do Guarani, né? São 86 mil quilômetros quadrados de água. Quilômetros cúbicos, desculpe. Quadrado é só área, né? 86 mil quilômetros cúbicos de água. É o maior reservatório de água doce do planeta. Está na Amazônia. E veja, integralmente dentro do território brasileiro, diferente do aquífero Guarani. Tá? O aquífero Guarani, ele pega o Brasil na sua maior parcela, né, 70%, mas pega um pedaço do Paraguai, um pedaço da Argentina, um pedaço do Uruguai. Aliás, metade do Uruguai, né? Tá certo? Essa água comum aí demanda acordo internacional para uso. Aí vamos lembrar do direito internacional, tá? Bom, mas está aí 45 mil quilômetros cúbicos, né? 70% disso está dentro do território brasileiro. E tudo isso que nós estamos falando, que é águas superficiais também, o Brasil é riquíssimo, né? Nós temos aí a maior bacia hidrográfica do planeta, que é a bacia amazônica, né? Nós temos grandes reservatórios de água aqui, superficiais, inclusive com rios. Então, o Brasil tem que gestar a água, tendo em vista que é um recurso extremamente importante por ser vital, tá? Então, olha só agora essa distribuição, né? Que ela é desigual, tá? A região norte do Brasil conta com 8,6% da população do país, mas ela tem 68% da água do Brasil. Tá? Quando você pega o nordeste do Brasil, você tem aí 27,6% da população com 3% da água. Olha o problema. Quase que um terço da população, mas só com 3% da água do Brasil. Né? A região centro-oeste, 7,6% da população e 16% da água. Tá? A região sudeste tem quase 42% da população com 6%, 5 ou 6, hein? 6%, né? Da água. O sul tem 14,3% da população e 7% da água. Tá? Então é bem mal distribuído. E aí vamos pensar na lógica do consumo dessa água. Né? Olha só, consumo dessa água. Passou demais. Aqui, ó. Consumo da água no Brasil. Né? Quanto que nós consumimos? Porque você, tem que fechar a torneira, não pode desperdiçar, não pode deixar vazamento, né? Mas olha só, abastecimento urbano, abastecer a nossa cidade a algo próximo a 9%, 8,8% do consumo. Quem mais consome água, né? Quem mais consome água é a agricultura com a irrigação, tá dando lá 67,2% da água no Brasil. Né? Abastecimento animal no Brasil, né? 11%, a indústria 9,5%, né? Normalmente eu arredondo para 10% aí no caso da indústria. Abastecimento rural 2,4%, não é a irrigação, tá? A irrigação no meio rural, né? Então se você somar e tudo, dá lá os 70% da área rural, tá? E se os animais, na maioria no campo, né, aí você vai aumentando isso para 80%. Tá? A mineração quase que 1%, tá bom? Abastecimento dos municípios brasileiros, ó, entre água superficial e água subterrânea. Já tinha colocado esse slide aqui, ó. Né? Mananciais superficiais, rios, né? Quase 60%, 58% dos municípios no Brasil são abastecidos com água superficial, né?
42% são abastecidos com água subterrânea. De qualquer forma, há que se fazer uma gestão desses recursos. Vamos lembrar que a Lei de Gestão dos Recursos Hídricos no Brasil é de 1997, tá? Beleza? Então, isso é um aspecto importante. Aqui em Uberlândia, a gente é abastecido com água superficial, né? A gente pega a água da Sucupira, Bom Jardim, e agora estão terminando a captação, está quase no fim, né? Não sei precisar quanto tempo ainda, a captação de Capim Branco aí, ó. Para quem conhece aqui a estrada do antigo Pau Furado, ali na região da Tenda dos Morenos, passou a Tenda dos Morenos, né? Ali atrás do bairro Alvorada, você entra ali, ó, tem uma estrada que vai lá para a Tenda dos Morenos, vai lá para a represa, né? Capim Branco, tá certo? Então ali você tem uma unidade de DEMAI ficando pronta, tá quase pronta, mas não sei falar para você quando é que fica pronto, tá? Tudo bem? E desperdício de água tratada, um dado antigo, mas que dá para a gente ter uma noção. Olha aí, ó, desperdício de água tratada, dados de 2013, tá? Então, por estado, aí, 76% da água desperdiçada lá no Amapá, 59% lá em Roraima, Sergipe, 59%. Menor desperdício no Distrito Federal, com 27%, Goiás com 28%, Rio de Janeiro com 30%. Em média geral, o Sudeste desperdiça algo em torno de 33% da sua água tratada, né? 45%, já é pouco lá no Nordeste, né? Olha, 45%. Tá? No Centro-Oeste, 33%, no Sul, 35%, na região Norte, 50%. 37% de toda a água tratada em 2013 foi desperdiçada no Brasil. Mais de um terço da água, tá? Tudo bem? Bom, então, e aí nós estabelecemos, portanto, para viabilizar isso, a Política Nacional do Meio Ambiente, tá certo? Que estabelece, portanto, uma política para recursos hídricos, né? A Política Nacional do Meio Ambiente é a base, né? A lei maior. Aí vem leis derivadas tanto da Constituição quanto da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Então, a Constituição e a Política Nacional do Meio Ambiente estabelecem os parâmetros gerais e a Política Nacional dos Recursos Hídricos políticas específicas com relação à preservação dos recursos hídricos, tá? Na verdade, não é só a preservação, é a gestão adequada desses recursos. Tá aí, ó, Política Nacional dos Recursos Hídricos, tá bom? Tudo bem? Então aí vem o seguinte, olha, água, lógico, eu falei isso agora mesmo, não precisa nem ficar reforçando muito isso, todo mundo já sabe, né? A água é um recurso extremamente importante para nós seres humanos, tá? Extremamente, é um recurso vital para todos os seres vivos, na verdade, né? Sendo imprescindível que nós tenhamos, portanto, regras, tá? Então é um bem de uso comum, tá? Que precisa, obviamente, de uma tutela, tá? Para garantir aí a preservação desse bem de domínio público, tá certo? E aí a Lei 9433 estabelece essa política. Então, o Brasil tem uma política, né, relativamente antiga, né, de 97, né? Então, você tem aí um quadro importante. Na verdade, ela vem depois da Constituição regulamentando aí a questão ambiental relativa à água, tá? Importante dispositivo legal referente ao estudo do direito ambiental também, né? Na verdade, esse é um quadro importante, né? Um dos objetivos é assegurar a atual e as futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões e qualidades adequados aos respectivos usos. Isso está lá no inciso 1º do artigo 2º da Lei 9433, gente. E aí um detalhe muito importante sobre isso, né? Que isso aí está falando de quê? Qual o princípio que está inscrito aí? Né? Além do princípio do equilíbrio, além da preservação, aí o princípio do desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável, tá bom? Então esse é o começo, né? Se a gente vai lá para a Constituição, a gente vai perceber isso aqui, ó, na Constituição, né? Política Nacional dos Recursos Hídricos, na Constituição Federal nós temos o artigo 20, né? Dizendo o seguinte, tem vários incisos aí, né? Mas eu coloquei só aqueles que nos interessam
diretamente, tá? Então nós temos aí, são bens da União, né? Então o inciso terceiro fala que os lagos, os rios e quaisquer correntes de água, porque lago em tese é água parada, né? Então o rio, ela tem um movimento, mas aí, né, é um ciclo fechado, né? O rio não, o rio já tem corrente, ou qualquer corrente em terrenos do seu domínio, quer dizer, dentro do território da União, né? Quer dizer, tem rio que passa em dois países ou mais países. No nosso caso aqui, você tem lá rios que passam em dois países, no caso, que nascem fora, como o Rio Amazonas, né? Ele nasce lá como o Caiali, Maranhão, Urubamba, né? Depois entra no Brasil como Solimões, e quando recebe as águas do Rio Negro, né, passa a chamar Rio Amazonas, tá? A gente considera toda a extensão aí, mas uma parte dele é internacional, é de outros países, né? O mesmo acontece com rios que nascem dentro do Brasil, como é o caso do Rio Paraguai, por exemplo. Ele nasce no Brasil, percorre o território brasileiro, depois ele entra, faz a divisa ali do Brasil com a Bolívia, depois entra no Paraguai, tá? E depois, né, vai para a Argentina, ali já recebendo águas do Rio Uruguai, né, do Rio Paraná. Então, os rios, o Rio Uruguai mesmo nasce no território brasileiro, depois ele faz a fronteira do Brasil com a Argentina, depois ele deságua lá no Rio Paraná, mas já dentro da Argentina, com outro nome, que é o Rio da Prata, tá? Então aí tá, ó, imagem do estado, sirvam de limites com outros países ou inclusive serve de fronteira também, tá? O território estrangeiro dele provém bem como terrenos marginais e praias fluviais. Praia de água doce, praia fluvial é praia de água doce, tá? Isso é o inciso terceiro. No inciso quinto, os recursos naturais da plataforma continental já é oceano, tá? Falou plataforma continental, embora tenha esse nome continental, mas é oceano. E a zona econômica exclusiva. Zona econômica exclusiva, você vai somar 200 milhas. Pega a maré baixa e soma 200 milhas náuticas, né? Dá 1.800 metros cada milha náutica, até lá, dá 360 quilômetros, portanto, da margem do Brasil, na praia, até 360 quilômetros, ainda é Brasil, tá? Que é a zona econômica exclusiva. O mar territorial é aquela com a versão do direito penal. Lembra que quem fez direito penal, eu normalmente falo, fez comigo, eu falo isso, né? Quando vai falar do princípio da territorialidade, lá ele fala que a lei brasileira se aplica no território brasileiro, aí eu preciso saber o que é o território brasileiro, né? E aí entra o mar territorial, que é a área de soberania absoluta do Brasil, tá? Dá 12 milhas náuticas, 20 e poucos quilômetros, né? Tá certo? 24 quilômetros mais ou menos, certo? Os terrenos de marinha, terreno de marinha todo de margem de água, tá? Terreno de marinha, todos da água, né? Então, os rios e lagos, represas, né? Esses reservatórios, toda a marinha tem competência aí como terreno de marinha, tá? E seus acrescidos. No litoral também, terreno de marinha vai dar lá, acho que 30 e poucos metros, né? Da margem, tá? E não confundir isso com APP, tá? Potenciais de energia hidráulica, né? São os lugares com rios de planalto que têm capacidade para geração de energia elétrica. Recursos minerais incluídos do subsolo, a água inclui nesse grupo, tá bom? E aí vem a competência, tá? Me dá um minuto só, deixa eu só ir ali ao banheiro, um minutinho, já volto, tá? Tô bebendo água demais aqui. Vai lendo aí a
de volta. Aproveitei, peguei um cafezinho, vamos? Cafezinho de patrocínio. Delícia. Bom, então aí nós estamos falando da competência, né, da União. Aí lá no inciso 19 ele fala assim, ó, lá da Constituição, compete à União, né, a instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de uso, tá? Então é importante ter essa outorga aí, tendo em vista a importância, né, que assume a água no cenário brasileiro, mundial, né? Mas aí a legislação é brasileira, tá? Tudo bem? A Lei 9433 regulamenta esse dispositivo, tá aí no inciso 19, né, do artigo 21. A competência administrativa atribui ao ente federativo o poder de execução e gerenciamento, tá? Então, aí, nesse caso, né, o ente federativo tem, né, a competência, né, para executar aí essa gestão dos recursos hídricos no país, tá? Então, por meio da lei, essa lei 9433 é a que estabelece a política nacional, né, de recursos hídricos. A União, né, cumpre a atribuição, portanto, da Constituição, dentro da questão de competência que está aí no artigo 21, né, instituindo, deixa eu só admitir aqui, instituindo, portanto, o Sistema Nacional de Gerenciamento, né, por meio da Política Nacional de Recursos Hídricos. Tá? Nós temos uma lei, um decreto, na verdade, que é o decreto 24.643, lá da era Vargas. Aí deixa eu lembrar para você uma coisa que eu falei nas duas primeiras aulas aí lá presenciais, nossa, né? Vamos lembrar que eu coloquei, até fiz um desenho no quadro, né? Vamos ver se a gente lembra disso, quem estava presente na aula. Um desenho no quadro mostrando o seguinte, que nós temos duas grandes fases, não resolvemos muito isso não, mas nós temos duas grandes fases que estão vinculadas ao antes da década de 80 e o depois da década de 80. O que nós temos na década de 80? Na década de 80 nós temos a Política Nacional, né, do Meio Ambiente, que é a Lei 6938, e a Constituição, que trouxe um capítulo sobre meio ambiente, tá? Antes da Constituição e antes da Lei 6938, recurso natural para nós tinha, para o governo brasileiro, né, para nós brasileiros, tinha como fundamento, né, o fundamento econômico, exploração de recursos com finalidade econômica. Então, quando o Vargas estabelece, né, o Código das Águas, ele está estabelecendo uma proteção que, para nós, é ambiental, mas que tem caráter basicamente, exclusivamente econômico. Entendeu? Hoje, você fala, eu estou falando com você aqui, você não tem dificuldade de entender isso. Que hoje a preservação da água tem uma finalidade, né, ambiental vinculada ao nosso bem-estar, à nossa segurança hídrica. É uma questão ambiental. Então, e mais do que nunca, eu acho que hoje dia 15, né? Então 2 meses de isolamento. Nós estamos com 2 meses de isolamento. Né? Eu dei a minha última aula presencial, foi no dia 17 de março. Isso, 17 de março. Aliás, naquela semana, né, nós já, na faculdade, já não tivemos a aula. Tá? Mas a minha foi no 17 de março, minha última aula. Então, estou com 2 meses exatamente de isolamento. Tá? Então, nesse período, eu acho que você conseguiu entender que a questão ambiental é fundamental, e se nós continuarmos agredindo, mais problemas virão, não só doença. Né? Imagina o planeta aí, em alguns lugares, com escassez de água. Agravado, expansão de deserto, agravado, destruição da produção, porque aqui você ainda pode ir ao mercado comprar o alimento, mas é a hora que começar a faltar isso. Não vai, tomara que não. Não estou falando dessa pandemia aqui, estou falando de problemas ambientais que podem gerar esses problemas. Você está entendendo?
Então, naquela época, a preocupação era basicamente econômica. Hoje a gente não tem dificuldade de entender isso, que a preocupação, embora seja econômica, tem um pessoal discutindo só economia, que é, né, o país todo mundo morto, aí a economia funcionando, não tem como, tá? Então você tem que preservar a vida primeiro. Bom, então preservando a vida, para preservá-la eu tenho que preservar essa natureza, tá? Então a primeira norma que visa proteger o recurso hídrico foi o Código das Águas, mas a preocupação não era uma preocupação digamos, ambiental, era uma preocupação mais econômica, e assim com as outras normas, né, que tinham. O Código Florestal, o primeiro Código Florestal é dessa época, desse ano aí, ó, de 34, tá? E a lei é vigente até hoje, tá? Não, o Código Florestal já passou por reformas. Essa lei também, ela foi alterada, mas ela continua vigente, né? O Código Florestal de 34 foi substituído pelo Código Florestal de 65 e depois que foi substituído pela lei, né, 12.651, agora de 2012. Tá? Então, essa lei, Código das Águas, o decreto 24.643 de 34 foi alterado pela Constituição e pela própria lei que estabelece a Política Nacional dos Recursos Hídricos. Tá? Então, veja bem, para a política nacional do meio ambiente e para a Constituição, para a política nacional dos recursos hídricos, a água é um bem público. Tanto é que nós não pagamos pela água, nós pagamos pelo serviço, né, de tratamento da água, de transporte da água até as nossas casas e recolhimento do esgoto. Esse serviço é o serviço que a gente paga. Tá? Se você pegar lá a sua conta do DEMAI, você vai perceber isso. Tudo bem que é medido por metros cúbicos, né? O cálculo é feito em cima exatamente do volume, mas não é, você não está comprando aquela água, você está pagando pelo serviço do saneamento básico aí de fornecimento de água e recolhimento de esgoto. Então, é serviço de água e esgoto, tá? Valor principal aí, uso prioritário dos recursos hídricos, né, o consumo humano e dessedentação de animais em situação de escassez, tá? Então, esse é o valor, né? O bem água é uma garantia de vida, tá? E a lei também estabelece uma forma de gestão com essa política nacional, né, estabelecendo aí uma série de prioridades, né? Então, uso múltiplo das águas, né? Então, a água serve para nosso abastecimento, mas nós temos outros usos, né? Industrial, na construção civil, na agricultura, né? E um processo descentralizado, né? Conta com a participação do poder público, dos usuários da comunidade, lembrando daquela lógica da responsabilidade enquanto princípio de direito ambiental, né? Há o princípio da responsabilidade, é um direito-dever, inclusive, tá? Uma coisa importante, acho que está lá até no artigo 1º da lei, até no artigo 1º, falando que a bacia hidrográfica, eu devia ter colocado uma imagem de bacia aí para todo mundo, né, perceber, mas eu falando, acho que dá para a gente perceber. A bacia hidrográfica é uma área geográfica drenada pelos rios. Tá? Então agora nós estamos na grande bacia do Rio Paraná. Mas é por quê? Porque as águas do Rio Uberabinha, onde nós estamos agora, né, nas águas, caiu a água da chuva, a água abasteceu o solo, o lençol freático, e esse excedente vai chegando aí nas nascentes, tá? Ali perto da faculdade, né, passa o córrego Vinhedos. Inclusive o nome daquela avenida é Vinhedos. É um córrego que nasce ali entre o pátio Vinhedos e a Unitri. Não sei se já viram ali, tem uma vereda, que é uma área de nascente ali, tá? Que é uma área de... Lembra que eu já falei sobre isso? Isso é uma área, não é, de preservação permanente, uma APP prevista lá no artigo 4º da Lei 12.651, que é o novo Código Florestal, tá? Essa água deságua ali no Rio Uberabinha, o Rio Uberabinha vai descendo até chegar lá no Rio Araguari, o Araguari está mais baixo, ó, o Araguari aqui, o Uberabinha está mais em cima. Então o Araguari vai descendo até desaguar lá no Rio Araguari, o Uberabinha vai descendo até desaguar no Rio Araguari, o Rio Araguari desce até desaguar no Rio Paranaíba, que faz a fronteira aqui, né? No meu caso aqui, o meu norte está para cá, tá? A fronteira do Triângulo Mineiro com o estado de Goiás. Você atravessou a ponte ali em Tumiara, você está atravessando o Rio Paranaíba, né? Lá já é Goiás.
esse rio segue para o oeste, formando o Triângulo Mineiro, junto com o Rio Grande, que tá, no meu caso está para cá. Ó. O Rio Grande, né, que faz a divisa de Minas com São Paulo aqui no Triângulo Mineiro. Tá? Eles se encontram e formam o Rio Paraná. Então nós estamos nessa bacia, bacia do Rio Paraná. Tá? Isso é uma bacia hidrográfica. Ele fala que isso é uma unidade territorial para a implementação das diretrizes, a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sábado passado eu conversei com o Guilherme, lembra que eu citei o nome do Guilherme lá na sala, que a gente estava programando visitar a usina de Capim Branco, né? E aí, para falar de licenciamento ambiental e tudo mais, e a gente ia no Rio Grabinha ver a questão do Código Florestal, da APP, e íamos visitar o Capim Branco ali, a usina. Tá? O Guilherme, que trabalha lá, que é meu conhecido, ele falou, não, pode trazer. Eu encontrei com ele no sábado passado, e ele falou, Rogério, e aí, você não vai... Como é que nós vamos fazer com os meninos lá do direito ambiental? Eu falei, pois é, Guilherme, não vai dar, né, por enquanto, tá? De repente a gente pode até fazer uma live com ele depois, né? Às vezes é mais razoável, tá? Hoje à tarde eu faço uma live, né? Às 4 horas da tarde eu tenho uma live sobre questões, né, ligadas à motivação no período do isolamento para esporte, tá? Mas é outra coisa. Quem quiser ver, depois me pede aí o endereço que eu passo, tá? Passo lá para a Ingrid e ela repassa para vocês, tá? 4 horas da tarde, uma live sobre motivação no esporte em relação ao período de isolamento. Tá. Aí, falando com o Guilherme, ele falou, não, eu faço parte, inclusive, do comitê de bacias. Então, nós temos o comitê de bacias para gerenciamento de recursos hídricos. E o Guilherme é parte, então ele seria muito interessante a gente conversar com ele sobre isso, tá? Depois, se der, então, a gente poderia até montar uma aula numa sexta-feira, no formato de live, né? Que aí ele faz um ao vivo mesmo, mas aí usa outro recurso, né? Um Zoom, por exemplo, e a gente chama o Guilherme para discutir com a gente, tá? Tudo bem? A Política Nacional dos Recursos Hídricos, ela tem alguns objetivos já estabelecidos lá no artigo 1º, né? Que é assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequada. Não adianta chegar água ruim, né? A água que chega, ela tem que estar em qualidade. Lembra o caso lá do Rio de Janeiro, aquela água suja que estava chegando lá, né, nas residências? Isso aí há pouquíssimos meses agora, 2, 3 meses, né? Falava-se dessa água suja chegando ali em algumas partes do Rio de Janeiro, né? Lá no Rio, né? Então, acho que é a Codal, né? E aí você tem essa situação, assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade que sejam adequados, né? Então, se você pegar a sua conta, né? Ó, se você pega a sua conta, acho que a minha tá aqui, ó. A minha tá fácil, tá? A conta aqui, conta do DEMAI, né? A continha do DEMAI tá aqui, ó, tá? E aí vem os padrões aqui de qualidade, ó. E ele fala, por exemplo, ó, fala da cor, ele fala da turbidez, que é essa sujeira aqui, né? Aí tem padrões específicos para isso, tá? Fala da acidez, do pH, e fala lá, ó, coliformes totais. Coliformes totais. Olha que curioso, tá? Essa conta minha aqui é do mês 5, venceu o dia 12, tá pago aqui já, ó. Nessa aqui, depois você olha a sua, tá? Eu tenho só duas, aqui agora só duas. Essa aqui tá escrita assim, ó. Coliformes totais ausentes em 95%. Você acha que eu tô brincando? Não sei se vai dar para ler, ó. Eu vou ter que grifar aqui. Vai estar grifado, ó. Fiz um retângulo aqui para você visualizar. Vamos ver se vai dar, né? Ó, vou colocar mais perto da câmera possível. Aí. Chegando. Ó. Ausentes em 95%. Coliformes totais. Quer dizer que a água que chega para nós tem coliformes. 5%. Tá? E a água é das melhores do Brasil.
assegurar a disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos para as necessidades atuais e futuras. Então, quer dizer que é possível você chegar com a água que tenha coliformes, tá? Tudo bem? Por isso, chega aqui, tem que dar uma tratada ainda, tem que passar no filtro, tá bom? Utilização racional integrada dos recursos hídricos sem excluir, né, o desenvolvimento sustentável, considerando o transporte aquaviário, que vai degradar, viu? Vai poluir, né? O transporte aquaviário, a hidrovia, tá? Prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos, como as enchentes, por exemplo. Mas muitas vezes não conseguimos fazer isso, né? Você já percebeu aí que alguns lugares são mais, né, afetados que outros, né? As diretrizes de ação, lá no artigo 4º, né? Prevê a articulação da União com os estados para gerenciamento dos recursos que envolvem interesse comum. O Rio passa em 2 ou mais estados. O Rio São Francisco, por exemplo, nasce em Minas, passa na Bahia, faz a divisa, né, do Pernambuco com a Bahia, depois Alagoas ali, ó, né? E Sergipe. Tá? Então são 5 estados, né? Então gerenciar o São Francisco tem que envolver 5 estados da federação, tá? Diretrizes gerais de ação lá no artigo 3º, ó, gestão sistemática dos recursos hídricos sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade de água, tá? Então sempre preservando quantidade e qualidade. Adequação dos recursos, né? Da gestão dos recursos às diversidades físicas, bióticas envolvendo a vida, demográficas, das áreas mais ocupadas, áreas menos ocupadas, econômicas, o uso econômico, né? Pesca, navegação, irrigação, aspectos sociais, culturais das diversas regiões do Brasil. Você pega um rio como o Rio São Francisco, que tem todo um aspecto cultural que o envolve, né? Lembra aí quem já visitou aqui de Pirapora para frente, as carrancas, né? Que são obras-primas na madeira, né? Dos pescadores que tentavam espantar o nego d'água, né? Que na verdade é uma lontra, né? Que virava as canoas dos pescadores. Quem conhece essa área aí, depois, daqui a pouco eu vou parar para vocês falarem um pouquinho, tá? Assegurar ainda, né? Essa perspectiva, tá? De garantia, né? De todas essas características aí, tá bom? Então, ainda mais, ó, vamos lá. Integração da gestão dos recursos hídricos com gestão ambiental, lógico, né? Porque faz parte da gestão ambiental. Gestão ambiental é a gestão de todos os recursos. Existem cursos específicos de gestão, tá? Quem tiver interesse nessa área, depois que você terminar o curso de Direito, você pode fazer um curso de gestão ambiental, né? Em nível de especialização aí. Em um ano você está gestor ambiental, tá? Articulação do planejamento de recursos hídricos com os setores usuários, com planejamento regional, estadual. Então tem que garantir esse planejamento integrado. Articulação da gestão dos recursos com o uso do solo, fundamental para não se perder solo, para garantir aí o equilíbrio dessa água e do solo, né? A integração da gestão de bacias hidrográficas com sistemas estuarinos. Estuarino, gente, é relativo a estuário, que é a foz do rio, e zonas costeiras, que é onde a água doce encontra com a água salgada, né? Em relação aos instrumentos, lembra que nós temos aí os instrumentos, né? Então, nessa perspectiva, os planos, planejamento dos recursos hídricos, né? Então, estabelece esses planos e o Comitê de Bacias tem um papel importante aí nesse cenário. Enquadramento dos corpos em suas classes, que é a classificação dos recursos, tá? Outorga, que é uma autorização especial para uso da água, então não dá para eu simplesmente falar, vou perfurar o solo aqui, explorar a água do aquífero Guarani, eu tenho que ter outorga para isso, tá? Se eu vou colocar lá na minha fazenda um pivô central para irrigação, tem que ter outorga e assim por diante, né? Cobrança pelo uso, qual que é o princípio adotado aí? Usuário pagador, né? E o sistema de informações sobre recursos hídricos, óbvio, né? Que garante aí a segurança para nós nesse sentido, tá? Bom, com relação aos planos de recursos hídricos, né? São planos diretores, estabelecem mecanismos de ação, né? Para uso sustentável, tá? Então, fundamentam e orientam a implantação da política nacional, ela viabiliza na prática, né, a implantação da política, promovendo o gerenciamento dos recursos, tá? Envolve o quê? A análise do recurso em si, né, da situação do recurso, com diagnóstico, tá certo? Análise de uso, balanço, tudo mais. Você pode entrar no site da ANA, Agência Nacional das Águas, que é a agência, o órgão regulador das águas no Brasil. ANA, Agência Nacional das Águas. Lá tem relatórios sobre tudo isso aí, dessas análises, tá? No estado de Minas Gerais, o IGAN,
IGAM, I-G-A-M, tá? Que significa, na verdade, Instituto Mineiro de Gestão das Águas, tá? Você também tem vários dados importantes sobre as águas, tá? Então, dois órgãos para quem tem interesse em pesquisar um pouquinho sobre água, né? Dada a sua importância, tá? Você pode pesquisar aí alguns dados lá na ANA, que é a Agência Nacional das Águas, e no caso de Minas Gerais, o IGAM, I-G-A-M de mamãe, onde você tem aí o Instituto, né, Mineiro, né, de Gestão das Águas, tá? Bom, análise do uso, balanço, disponibilidade de demandas para gente. Por isso que o Estado tem que saber se você fez ou não um poço artesiano, porque tem muito poço artesiano clandestino. Aí você olha em várias cidades, principalmente naqueles momentos de seca que nós tivemos seca lá em 2012, 2014, né? Secas graves, né? Então muita gente começou a fazer poço artesiano, tá? E sem a outorga, tá? Verificação aí é uma projeção, né? Por isso que é plano diretor, né? População, né? Então o governo municipal aqui, né? A prefeitura na nova captação de água ali de Capim Branco falou: olha, Uberlândia terá água para abastecer até 2 milhões de habitantes. Seria o planejamento, tá? Depois ficar pronto lá a captação de Capim Branco. Eu não sei, como eu disse agora mesmo, não sei quando é que fica pronto, tá? Mas, de qualquer forma, a obra já está bem avançada, né? A tubulação já está, né, já está ligada, tá? A estrutura, o prédio já está pronto, as bombas de bombeamento já estão lá, né? Então deve demorar questão de meses só agora, tá? Já estão lá nas fases de acabamento, beleza? E que dá para abastecer até 2 milhões de habitantes. Uberlândia não tem nem 1 milhão, a gente calcula aqui em torno, segundo dados do IBGE, em torno de 700 mil habitantes, tá? E esses planos de recursos hídricos devem prever metas de racionalização, que é o uso racional do recurso, melhoria desse recurso, tá? Então, por exemplo, ao invés de usar pivô central para abastecimento de áreas irrigadas, o pessoal tem usado gotejamento, que gasta bem menos água e tem mais eficiência, tá? Porque a maior parte da água do aspersão do pivô central, ela evapora, né? Agora, o gotejamento, né, direto lá no pé da planta, é racional, tá? Porque gasta menos água, tá? Tem gente, já em Uberlândia tem muitos, né, que tem feito aí o sistema de coleta de água, né? Tem reservatórios, tá? Na casa, reservatórios muitas vezes subterrâneos, com a coleta de água da chuva, e coloca uma bombinha lá de bombear água, bomba submersa, né? Gasta pouca energia, você bombeia isso para caixa, ou usa isso para aguar jardim, né? Pessoal das hortaliças, muita gente está fazendo isso. Uso racional dessa água, né? Ações e programas a serem desenvolvidos para atendimento de metas previstas, tá? E outra coisa, né? Olha só, os planos devem conter hipóteses de prioridades, critérios para cobrança, criação de áreas sujeitas a restrição de uso. Inclusive, São Paulo, há muitos anos atrás, uns 5 anos atrás, não fez isso, mas estava querendo cobrar 1 centavo por metro cúbico. Tá? Quer ver? Vamos lá, pega a minha continha de novo aqui, ó. Você pega lá 1 centavo por metro cúbico consumido. Aqui, no meu caso, nós consumimos... Cadê? Consumo. Nesse mês aqui, foram 42 metros cúbicos. 42 mil litros de água que nós consumimos em 30 dias. Tá? Ou seja, se fosse cobrar, se fosse no valor de São Paulo, né? Cobrando... trocado. Cobrando 1 centavo por metro cúbico, 1 centavo por metro cúbico, eu pagaria aqui 42 centavos por mês a mais na conta. Né? Só que para São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, o cálculo, à época, tem uns 5 anos, é que eles arrecadariam 55 milhões de reais a mais por mês, cobrando 1 centavo pela água. Tá? Então, assim, não é cobrado, né? Acho que ainda tem que viabilizar isso, tá? Mas é possível, certo?
Enquadramento dos corpos de água doce em classes, né? Um instrumento da Política Nacional dos Recursos Hídricos. O objetivo é compatibilizar a qualidade do recurso hídrico e o uso, né? Então, compatibilizar os dois, tá? O uso excessivo, né? A maior parte, você viu lá, 70% é a irrigação, né? Combater poluição mediante ações preventivas permanentes. Boa parte dos cursos de água do Brasil, do planeta também, mas do Brasil estão poluídos, tá? Lamentavelmente. CONAMA, lembra? Conselho Nacional do Meio Ambiente, previsto lá na Lei 6938, tá? Então tá lá, resoluções 357, 396, né? Classifica as águas superficiais, não vai precisar dessa lei, tá? Dessas resoluções, tá? Igual precisou lá no licenciamento, tá? Se precisar eu falo, mas agora não vai precisar, você não precisa de imprimir, não. Não precisa de, né, baixar aí, não. Classifica as águas superficiais subterrâneas através de padrões de qualidade, segundo o uso preponderante que lhes são atribuídos, né? Enquadramento consistirá em fixar o nível da qualidade, a classe da água, a ser alcançado e ou mantido em segmento de corpo de água ao longo do tempo, tá? Então, esses são elementos importantes para o enquadramento dos corpos hídricos, para ter até a possibilidade de estabelecer a outorga, né? Olha só, ou o consumo, tá? Ou o consumo, né? Então, nós gastamos dinheiro para limpar a água que chega no rio. A água chega aqui, ela tem que chegar limpinha nas casas, limpinha em quase 100%. Você viu aqui 95% ausente de coliformes, né? Mas eles limpam aqueles sedimentos, eles são limpos, tá? Que chegam, como são os rios. Às vezes você olha para o rio tá barrento. Aí você chega, olha, a água que chega na sua casa tá limpa, né? Por causa do tratamento, tá? Instrumento que visa assegurar o acesso, né? Ao regime de outorga, olha. Assegurar o acesso à água com controle quantitativo e qualitativo dos usos, está lá no artigo 11 da Lei 9433, tá? Não significa alienação do poder público do recurso hídrico. As águas são inalienáveis, tá? E a outorga implica apenas do direito de uso, tá? Então, porque é bem de domínio público, né? Sujeitos à outorga, artigo 12, derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água para consumo final, inclusive o abastecimento público. Então, a prefeitura tem que ter outorga. O DEMAI aqui tem que ter outorga para captar água do rio. O DEMAI, aqui em Uberlândia, tem que ter a outorga para captar água do rio, tá? E aí tem a quantidade. A gente precisa aumentar a quantidade se for captar mais, tá? Extração de água de aquífero, se for tirar água do aquífero Guarani aqui. Tá? Não sei se conhecem, aqui perto tem... Aqui perto tem a cidade de Cachoeira Dourada, de Minas. Não sei se conhecem. Lá tem o hotel, chama Iquara, com Y. E lá ele usa a água do aquífero, água quente e salina, né? Se você não conhece, quando acabar essa quarentena, marca lá um final de semana para você passar lá para descansar. Aguinha quente, salina, tá? Alguns hotéis já estão liberando para receber hóspedes, tá? Não sei se lá está liberado, tá? Mas chama Iquara, quem tiver interesse de passar um final de semana lá, dá uma ligada, né? São 7 piscinas com água natural do aquífero Guarani, quentinha, tá? Mas ele tem que pagar a outorga, né? Para usar essa água, ele tem que pagar a outorga, tá? Consumo final e tudo mais, né? Lançamento em corpo de água de esgoto e demais resíduos, ou líquidos gasosos, tratados ou não, né? Então tem aí esse lançamento. Então vai lançar água, tem que ter a outorga para lançamento. Aproveitamento de potenciais hidrelétricos também tem, e os 5 outros usos que alterem o regime, né? No caso, os potenciais hidráulicos alteram, tá? Bom, ainda assim, ó, hipótese de dispensa de outorga pelo poder público para uso do recurso. Quando for para satisfação de necessidade de pequenos núcleos populacionais, aí não precisa, tá? A maior parte da população brasileira vive em cidades pequenas, né? 4.500 municípios do Brasil têm menos de 10 mil habitantes, só para você ter uma ideia, tá? Derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, pequena quantidade, não precisa de outorga, tá? Aí as resoluções do CONAMA estabelecem, né, os critérios para isso. Tá? Acumulações de volumes de água também significantes, também não precisa, né? O poder público, ao outorgar o direito de determinado recurso, deverá respeitar o uso estabelecido no respectivo plano. Então tem um plano estabelecido para isso, né? Bem como a classe em que o corpo de água estiver enquadrado, sempre respeitando o uso múltiplo, né? Então isso também é importante. Competência, né, se regerá pela observância do domínio do recurso. Então caberá a delegação dos estados, DF,
e pelo Poder Executivo, portanto, conceder a outorga, tá? Então é o Poder Executivo, está lá no artigo 14, né, da lei, mas aí vem também, nós já falamos sobre isso, ó, opa, o artigo 20, né, fala que os lagos, rios, quaisquer correntes de água, lembra que nós falamos sobre isso? Né, de seu terreno de domínio ou banho em mais de um estado, sirvam de limites com outros países ou se estendam no território brasileiro, estrangeiro ou dele provém, bem como terrenos marginais e praias fluviais. Então isso é, né, um bem da União e, portanto, é de responsabilidade da União a concessão aí dessa outorga, ele que tem a competência, tá? Incluem-se entre os bens dos estados, no artigo 26, as águas superficiais subterrâneas, fluentes, emergentes, em depósitos, ressalvadas, nesse caso, na forma da lei, as decorrentes de obra da União, né? Então você tem aí o caso da transposição do São Francisco. Então a outorga é emitida por autoridade da União, dos estados e do DF, de acordo com o domínio do corpo hídrico. Se está dentro do estado, competência do estado. Se passa, né, por mais de uma unidade federativa, aí é da federação, tá? Já tinha falado nisso da competência do IBAMA também para licenciar, lembra? Os rios e lagos que banham mais de um estado do país e ainda as águas armazenadas em reservatórios de propriedade federal, né, como, por exemplo, os açudes do DENOX. O que é DENOX? DENOX é um órgão, chama Departamento Nacional de Obras contra a Seca, lá no Nordeste, que ele atua predominantemente. Você tem lá não sei quantas mil cisternas. Eu tinha foto lá quando visitei, agora perdi. Queria mostrar para vocês. A cisterna faz a captação de água da chuva, né? E é de uso familiar, muito legal. Aí as obras do DENOX, não sei quem conhece, depois pode me relatar aqui, tá? E a Codevasf. A Codevasf é a Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Então a Codevasf começa a atuar aqui, na Serra da Canastra, nos municípios mineiros aqui, vai descendo o rio até chegar na Foz, tá? Toda a extensão do vale, não é só no rio não, é o vale inteiro, tá? O vale é toda a extensão marginal do rio aqui, ó, todas as áreas que fazem parte da bacia, tá? São de domínio da União, nesse caso, a outorga é emitida pela ANA, que é a Agência Nacional das Águas que eu falei agora mesmo, tá? Demais rios, lagos, açudes, bem como águas subterrâneas, são do domínio do Estado e do DF, aí a competência, tá bom? A concessão da outorga deverá conceder, né, nesse caso aí, deverá obedecer, aliás, o prazo não excedente a 35 anos, tá? Vai renovando, né? Mas está lá na lei 9433, artigo 16, tá? Suspensão total parcial, em definitiva ou por prazo determinado, nas circunstâncias. Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. Então, tem uma série de exigências. Ausência de uso por 3 anos, então, não está usando mais. Então, vai suspender. Tá? Necessidade premente de água para atender situações de calamidade. Aí vem leis excepcionais, tá? Vem leis excepcionais, né? Ok? Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental, e os casos que nós tivemos aí de rompimento de barragem, né? Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se dispõe de fontes alternativas, tá certo? Então, as questões de calamidade, questões de guerra, tem uma série de questões que podem fazer com que tenha esse uso excepcional, tá? Necessidade de serem mantidos as características de navegabilidade, então você pode alterar esse corpo aí. Nós estabelecemos algumas hidrovias, aí tem que olhar lá no Ministério do Transporte, tá? No Ministério do Transporte tem as hidrovias do Brasil, e aí ali eu tenho um regime diferenciado, né? Porque você tem que fazer dragagem e tudo mais, tem uma série de situações distintas, tá? Outro instrumento da política é a cobrança pelo uso, como nós já falamos, do usuário pagador, né? Então, serão objeto de cobrança os usos sujeitos à outorga, conforme que está lá no artigo 12, tá? Então, citados anteriormente, né? Então, além disso, valores arrecadados devem ser aplicados na bacia hidrográfica, artigo 22 da lei. Tá? O artigo 12, ele fala o seguinte, ó, sujeitos à outorga, derivação ou captação, tá? Extração de água de aquífero, lançamento, nós já falamos todos eles aí, os potenciais hidráulicos, os usos que alterem aí a quantidade, né? E ainda assim, ó, independe de outorga, esses que estão estabelecidos aí, né? Aí a letra da lei. Uso de recursos hídricos para satisfação de necessidades de pequenos núcleos, derivações, né, e lançamentos insignificantes, acumulação de volume, e a outorga e utilização dos recursos para fins de geração de energia elétrica estará subordinada ao Plano Nacional de Recursos Hídricos. São as usinas hidrelétricas nesse caso, tá? E ainda a política ainda prevê, né,
sistema de informações, o sistema de informações sobre recursos hídricos para gerenciamento, né, das informações sobre os recursos hídricos, fatores intervenientes da sua gestão. Tá? Então é importante pensar nisso. Objetivo: gerir a informação, dando-lhe confiabilidade e segurança, e fornecer subsídio para a elaboração dos planos. Isso também é muito importante para nós aí, tá? Beleza? Na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, né, você tem aí algumas tarefas, lá no artigo 29. Por exemplo, tomar providências necessárias à implementação e funcionamento do sistema de gerenciamento, tá? E ainda, ó, outorgar os direitos de uso, tá? De recursos, regulamentar a fiscalização e tudo mais, tá? E gerir o sistema, implantar e gerir o sistema de informação, né? Promover a integração e gestão dos recursos hídricos, né? Também é atribuição importante aí que nós temos, tá? Bom, coloquei também na sequência, para a gente encerrar, eu coloquei aqui duas questões resolvidas para nós, ó. Tá? Dizendo o seguinte: que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos foi instituído com o objetivo de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, competindo ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com o planejamento nacional, integrado, portanto, né, regional e estadual, de setores usuários, bem como estabelecer diretrizes para a implementação dessa política de segurança de barragens, por exemplo, que é o que está falando da gestão, né? Então aí você tem essa questão, depois você dá uma lida nela com calma, tá? E aí vai chegar a lista também, né? E você já tem, hoje nós já temos 7 questões comentadas aqui, né? Mas bem rápido, até para você poder fazer ela depois, tá? A Lei Federal 9433, 97, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos. Quando trata da exploração econômica e outorga dos recursos hídricos, prevê o quê, né? Prevê que, né, independe de outorga pelo poder para o uso de recursos destinados à satisfação de necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, nos termos do regulamento. Nós acabamos de falar isso agora mesmo, né? Tá estabelecido aí lá no artigo 12, tá? No parágrafo 1º, né? Você tem isso aí, tá bom? Tranquilos? Então, nesse caso, deixa eu só fazer a chamadinha aqui e eu já vou abrir as perguntas caso tenhamos, tá? Tá, eu vou falando aqui, você não precisa responder, eu só coloco aqui, eu tenho a lista aqui, vou olhando aqui nos meus participantes. Ó, Aline Martins está aqui, Ana Júlia está aqui, o Antônio não está, deixa eu pôr, Daniele Silva Luz, Felipe Miranda. Felipe, você que estava com o problema das questões de prova, não, né? Júlia. Júmia. Maria Eduarda. Tiago. Tiffany. Mais alguém que eu não falei o nome? Rogério, o Daniel estava aí, ele acabou de sair. Tá, Daniel, é isso, eu vi ele entrando, né? Daniel Amaral, né? Isso. Beleza. Mais alguém? Você lembra, Thiago? Tava aí, não, né? Não, acho que era só. Tá. Não, ótimo. Então a presença está aqui. Eu estou fazendo isso que a faculdade está pedindo que a gente repasse aí as presenças. Nosso caso, assim, a turma é pequena e nós estamos com metade, pelo menos, da turma. Então é satisfatório, né? Eu considero isso. Se tiver pelo menos metade da turma assistindo, né, tá ótimo, tá ótimo. Então, na média geral, as turmas estão com mais de metade. Aí nós estamos com metade para cima. Então, tá muito razoável, acho que dá para tocar. Quem não pode assistir agora, assiste depois, né? Igual a Emília já me falou que não dá para assistir, ela está assistindo depois. Então, eu estou repassando aí o link, né? Ô, Tiago, hoje eu não te passei o PDF aí, porque foi já bem em cima, tá? E passei só para a Ingrid e já comecei a aula. Já era 8 horas aquela hora. Você viu que comecei 8h01, né? Que eu entrei, eu tava mandando lá, tá? E nem consegui mandar para todo mundo. Depois você me passa aí. Eu já te passo agora, né? Beleza. Passo agora. Porque aí eu tava tentando converter para PDF também, não deu certo a conversão, aí acabei mandando no PowerPoint mesmo, que é ruim, é melhor você receber já no PDF, mais fácil de manusear, acho que fica até menor, né? Eu já te mando o link, assim, gravar e te mando o slide. E já vão também, depois já vai vou mandar para a Ingrid, para o Thiago aí, para mais quem eu tiver, para a Emília,
Vou mandar a lista, tá? Aí a lista tem uma semana, já acabou o exercício da semana, que foi o relatório. E lembrando, quem não fez o relatório da live, não tem problema, faz 5 listas, tá? Nós temos 4, mas eu vou fazer mais uma. Aí fica 5 listas. Aí você repõe, tá? Porque 5, acho que é 1.500 o caso de vocês. Tá bom? Alguma pergunta, comentário? Tiagão, fala aí. Da minha parte tá ok, tá? Só pra te dar Beleza? o retorno, tá ok. Tá, eu vou. Deixa eu pôr para gravar já, porque aí é mais rápido aqui.